Tazo, eu não posso colocar no cantinho do pensamento, eu não posso colocar de castigo, então o que é que eu vou fazer? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma outra estratégia da disciplina positiva que se chama pausa positiva. Vem comigo até o final porque talvez possa te ajudar muito. Oi, meu nome é Zu Barbosa, eu sou educadora parental e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o que é a pausa positiva. Ela é uma estratégia da disciplina positiva que a gente usa para substituir, ou na verdade nem substituir, porque não é o mesmo conceito, o cantinho do pensamento ou então os castigos. Mas antes de eu explicar para vocês sobre esses detalhes, não esqueçam de se inscrever no canal, deixa o seu like aqui embaixo. Isso pode fazer com que essa mensagem chegue a mais famílias e você pode estar salvando a vida de uma criança. O que é essa pausa positiva? Primeiro de tudo, a gente precisa conversar sobre castigo. Por que castigos não funcionam? O principal motivo é porque castigos dificilmente estão relacionados com o que aconteceu com a criança ou com o que ela fez de errado ou com a situação de uma forma geral. Por exemplo, a criança foi lá e comeu um doce no lugar que não era para comer. E aí você fala, vou te deixar a semana inteira sem televisão. E aí eu te pergunto, o que o doce tem a ver com a televisão? E aí você me responde, nada. Exatamente, não tem nada a ver. Geralmente os castigos eles estão completamente desconexos daquilo que está acontecendo. Ou seja, sei lá, a criança tirou uma nota baixa na escola e aí você fala, não tem mais televisão. Mas a televisão não ajuda ela a resolver o problema que é conseguir estudar ou encontrar uma maneira melhor de estudar ou então ter um tempo, um planejamento para fazer isso, sabe? O principal problema do castigo é que ele não está relacionado e ele não ensina para a criança a lidar com o problema ou a aprender a, não sei, respeitar limites ou qualquer coisa do tipo. Ele descorrelaciona causa e efeito. E isso na cabeça da criança é um grande problema, porque para ela as coisas ficam meio aleatórias. Ela vai começar a tentar encontrar estratégias de fugir do castigo, ou talvez ela vai se punir pelo que aconteceu, vai se sentir a pior pessoa do mundo, mas não necessariamente ela vai ter entendido o que ela faz com aquilo que aconteceu de errado, sabe? E às vezes isso até piora a situação, porque você começa a castigar e aí a sua criança começa a fazer escondido, começa a mentir a respeito, porque ela quer fugir do castigo, porque ela não aprendeu nada sobre o que aconteceu. E o cantinho do pensamento? Por que é que ele não funciona? Isso na verdade é muito simples. Se eu disser pra você, senta lá naquele cantinho e vai pensar no que aconteceu, eu juro pra você que você não vai pensar no que aconteceu. Você vai pensar em qualquer outra coisa aleatória, mas você não vai pensar no que aconteceu. O cantinho do pensamento não ajuda a construir uma solução pro problema. Muito pelo contrário, a criança pode até ficar lá um tempão parada, sozinha, ela pode até aprender a ficar em silêncio, ela vai pensar em qualquer coisa, menos no que aconteceu. E, inclusive, isso pode levar aos mesmos problemas que a gente falou aqui sobre os castigos. Ela vai começar a pensar em como fazer aquilo escondido, em como fazer aquilo de uma forma que você não descubra. Talvez ela vai começar a mentir a respeito dessas situações, mas pensar mesmo no que aconteceu? Gente, criança não tem capacidade de se concentrar, dependendo da idade, por mais do que 2, 3 minutos. Você acha mesmo que eles vão conseguir racionalizar a respeito de algo que aconteceu? Se muitas vezes nem nós adultos, quando a gente passa por um problema, sei lá, você brigou com alguém do trabalho, alguém vai te falar assim, pensa sobre o assunto, você vai ter raiva, você vai ficar culpando a pessoa, você vai ter milhões de sensações, mas assim, realmente pensar de uma maneira sensata sobre aquilo, no calor da emoção, porque muitas vezes ainda o cantinho do pensamento é no calor da emoção, né? Naquela hora que aconteceu um negócio, você ainda tá com todo aquele sentimento dentro de você, você não consegue lidar com isso. Nem nós adultos não conseguimos lidar bem com isso no calor do momento. Imagina uma criança pequena, zero chance, nem adolescente, piorou. Não funcionam. Essas duas estratégias não funcionam. E o que é a pausa positiva? A pausa positiva nada mais é do que um tempo para se acalmar. Ela é um tempo para a gente voltar a nós mesmos e sermos capazes de poder racionalizar a respeito de alguma coisa. A pausa positiva, ela não é um castigo. Ela não pode acontecer de forma obrigatória. Eu recomendo sempre que para fazer a pausa positiva, a gente tenha um cantinho da calma, sabe? Eu fiz um vídeo esses dias sobre a mesa da paz, eu vou até deixar aqui linkado. Então, esse mesmo cantinho da mesa da paz pode também ser o cantinho da calma. Ou você pode criar um cantinho da calma junto com a sua criança. Esse cantinho da calma pode ser, não sei, pode ser uma barraca que você coloque coisas agradáveis lá dentro, pode ser no quarto da criança. Escolha um lugar junto com a criança e faça um cantinho agradável dentro da sua casa. Pode ser qualquer lugar, mas a ideia principal desse cantinho é que ele seja um lugar gostoso de ficar, que ele tenha almofadas, que ele tenha talvez bolinhas de apertar,
que ele tenha massinha de modelar, tenha bichinhos de pelúcia. É um lugar literalmente para se acalmar, por isso se chama Cantinho da Calma. E por que a pausa positiva é feita nesse cantinho? Porque a ideia da pausa positiva é justamente a gente atingir a calma, é a gente se acalmar, é a gente aprender sobre autocontrole. Porque se você acabou de fazer alguma coisa errada, se você acabou de, não sei, desobedecer, se você está frustrado, se você está irritado, se você está bravo, adianta eu tentar conversar com você a respeito do que aconteceu? Não, você não vai internalizar nada, porque o seu cérebro capaz de processar pensamentos cognitivos, de realmente racionalizar a respeito do que aconteceu, ele deixou de funcionar. Ele saiu fora. Ele deu um tempo literal e aí deixou assumir toda aquela invasão de sentimentos e sensações. O que eu preciso fazer? Antes de falar sobre qualquer coisa, sobre o erro, sobre o problema, eu convido a minha criança a ir se acalmar, a ir pro cantinho da calma. Você nunca vai mandar a sua criança pra lá. Ela sempre tem que ir porque ela quer ir pra lá. Então, qual é a estratégia? Você vai perguntar: filho, eu vejo que você tá muito nervoso, você tá me desobedecendo ou você tá respondendo e a gente não consegue continuar conversando agora. Você acha que ir pro cantinho da calma poderia te ajudar a se acalmar para depois a gente continuar essa conversa? Então, a estratégia é justamente você fazer a tua criança entender que aquele comportamento que ela tá tendo não é aceitável, que você não consegue continuar uma conversa com ela dessa forma, mas ao mesmo tempo você está dando a oportunidade de ela voltar a si, né, de ela voltar para ela mesma, para depois você resolver essa situação. Não significa que a situação pode ficar sem ser resolvida, tá? Depois dessa pausa positiva, depois desse momento de recentralizar, o ideal é você ir lá e falar: filho, você já tá se sentindo melhor agora? A gente pode conversar sobre o que aconteceu? Me fala por que você estava me respondendo daquele jeito. Eu não costumo falar com você assim. O que aconteceu? Como você estava se sentindo? Então você transforma a maneira da criança lidar com esses momentos desafiantes, inclusive a maneira de você lidar. Eu digo que o cantinho da calma deveria servir tanto para crianças quanto para adultos, porque a verdade é que a gente não aprendeu a se acalmar antes de lidar com os problemas. Quantas vezes você entra numa discussão e fala assim: putz, não deveria ter falado aquilo que eu falei, não deveria ter agido daquela forma. Você deixa o calor do momento tomar conta de você, você não se acalma primeiro e aí você fala o que não deveria, você faz o que não queria ter feito e você acaba criando um problema ainda maior do que aquele que era o problema inicial. A gente tem que aprender a fazer essas pausas positivas, não apenas as crianças, mas nós adultos também. E às vezes tá válido também você dizer para sua criança: olha só, você me deixou muito irritada agora, eu não consigo lidar com você nesse momento, eu vou lá pro cantinho da calma, eu vou me acalmar primeiro e eu já volto pra gente conversar, porque eu estou muito nervosa nesse momento. Nós somos o primeiro exemplo para as nossas crianças. Nós somos o que nossas crianças vão entender como guia, como direção de como agir nesses momentos. A primeira pessoa que tem que aprender a voltar à calma e se recentralizar somos nós. E depois a gente ensina isso para as nossas crianças. Eu sei que de início pode parecer muito complexo, pode parecer muito difícil, você fica pensando assim: meu filho nunca vai querer ir para lá. Mas acreditem em mim, as crianças, elas aprendem muito rápido as coisas. Se a gente usa a estratégia da forma correta, não transforme o cantinho da calma num castigo, não transforme num lugar ruim. A ideia é justamente a criança aprender a se voltar para si antes de solucionar um problema. E mais do que tudo, e isso é muito importante, os erros são oportunidades de aprendizagem. A gente não pode lidar com a criança fazendo ela acreditar que tá tudo errado, que ela é ruim, que tá tudo feio, que ela responde, e não trabalhar em cima disso. E não mostrar para ela qual é o comportamento que a gente espera, então, qual é a forma que a gente quer que ela age, então, como é a forma que eu ajo com ela para ela aprender qual é o comportamento esperado. Então, a partir do momento que a gente começa a lidar com a criança, transformando os erros em oportunidades de aprendizagem, e a gente ensina elas como que ela se acalma para lidar com o erro que ela cometeu, a gente está transformando a forma como ela vai lidar com a vida de maneira geral. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu joinha aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com alguém que tá colocando a criança de castigo e tá dizendo assim: quanto mais eu castigo, pior fica. Porque geralmente é isso que acontece. Quanto mais a gente castiga, maior tá tendo que ser o castigo e eles acabam ficando desproporcionais às situações que acontecem.
Compartilhe esse vídeo porque isso pode mudar a vida de uma criança. Um beijo enorme para vocês, foi um prazer estar aqui. Até a próxima!